Antes de começarmos, gostaríamos de deixar um aviso importante. As imagens e os personagens que você verá neste vídeo são de natureza fictícia e servem apenas para fins ilustrativos. No entanto, o caso de Madeleine McCann e os eventos descritos aqui são baseados em fatos reais. Era uma noite tranquila, em maio de 2007, quando o mundo foi abalado por um desaparecimento que até hoje permanece sem solução. Madeleine McCann, uma garotinha britânica de apenas 3 anos, desapareceu de seu quarto enquanto estava de férias com sua família em Praia da Luz, Portugal. O caso, que parecia simples à primeira vista, logo se transformaria em um dos maiores mistérios do século XXI, atraindo atenção global e colocando os holofotes sobre uma rede de teorias, pistas e especulações que até hoje não foram totalmente desvendadas. O desaparecimento de Madeleine McCann não foi apenas uma tragédia pessoal para sua família. Foi o início de uma sequência de eventos que chocaram o mundo e levaram à criação de uma enorme cobertura da mídia, investigações internacionais e uma onda de teorias conspiratórias que até hoje dividem as opiniões. O caso foi retratado em documentários, livros e discutido incessantemente nas redes sociais. Mas apesar de todos os esforços, o mistério persiste. E se eu te dissesse que há novos detalhes que poderiam lançar uma luz sobre o que realmente aconteceu naquela noite? Detalhes tão chocantes que poderiam mudar completamente a nossa compreensão sobre o caso. Mas antes de te contar o que se descobriu recentemente, precisamos entender como tudo começou. Como uma menina de 3 anos conseguiu desaparecer sem deixar rastros? O que realmente aconteceu na noite do desaparecimento e o que as investigações iniciais revelaram? Após o desaparecimento de Madeleine, a primeira reação das autoridades foi a de tratar o caso como uma criança perdida. No entanto, logo ficou claro que havia algo mais sinistro por trás disso. As primeiras investigações, conduzidas pela polícia portuguesa, inicialmente focaram em uma busca intensa e na tentativa de reunir qualquer pista que pudesse levar ao paradeiro da menina. Mas à medida que os dias passavam e Madeleine não era encontrada, surgiram questões inquietantes sobre o que realmente estava acontecendo. O cenário inicial parecia promissor. Testemunhas afirmaram ter visto uma criança semelhante a Madeleine nos arredores do complexo onde ela desapareceu. Mas à medida que o caso avançava, a falta de evidências concretas começou a gerar mais dúvidas do que respostas. Foi aí que começaram a surgir as primeiras controvérsias. O tratamento do caso estava sendo feito corretamente? A polícia portuguesa estava seguindo as pistas certas ou havia algo sendo deixado para trás? E aqui entra o que ninguém esperava. O que aconteceu a partir desse ponto não foi apenas uma busca por uma criança desaparecida. O caso começou a se transformar em um cenário de investigações conflitantes. Investigações que mais confundiam do que esclareciam. Para piorar, o nome dos pais de Madeleine, Kate e Gerry McCann, começaram a ser mencionados nas investigações. A polícia portuguesa, em uma reviravolta inesperada, começou a considerar os próprios pais como possíveis suspeitos. Isso levou a um choque mundial. Como é possível que os pais de uma criança possam ser investigados por um desaparecimento tão trágico? Não era exatamente o que o mundo esperava ver, especialmente com a quantidade de apoio que a família McCann estava recebendo de todos os cantos do planeta. Mas será que a investigação realmente estava indo pelo caminho certo? Ou será que havia algo mais obscuro escondido nas entrelinhas dessa história? Enquanto os investigadores estavam convencidos de que estava tudo nas mãos de uma pista-chave que poderia finalmente resolver o mistério, uma reviravolta inesperada poderia mudar tudo. Algo que ninguém imaginava que fosse se revelar. Algo que surgiu nos meses seguintes, mas que poucos estavam prestando atenção. À medida que o caso de Madeleine McCann ganhava mais atenção internacional, surgiam inúmeras teorias. O desaparecimento de uma criança tão jovem e de uma família aparentemente normal logo despertou o interesse de teóricos da conspiração e até mesmo de pessoas que acreditavam que sabiam a verdade sobre o que aconteceu naquela noite fatídica. Algumas dessas teorias eram plausíveis, outras, bem, não tanto. Uma das teorias mais persistentes é a de que Madeleine foi sequestrada. Essa ideia foi alimentada pelo fato de que ela desapareceu sem deixar rastros, como se tivesse sido levada por alguém. Mas essa teoria levantou muitas perguntas. Como um sequestrador conseguiu entrar no quarto de Madeleine sem ser visto? E por que, após tantos anos, ninguém conseguiu encontrar qualquer evidência concreta de que ela foi realmente sequestrada? Mas havia mais. Outra teoria que tomou força foi a de que Madeleine poderia ter sido levada por uma rede de tráfico de crianças. A ideia de que ela foi sequestrada e depois vendida foi alimentada por supostas pistas que surgiram ao longo dos anos, como relatos de pessoas que teriam visto Madeleine em outros países. Mas, novamente, nenhuma evidência sólida foi encontrada para corroborar essa hipótese. E aqui começa a parte mais sombria e surpreendente do caso. Existe uma teoria, que foi ignorada por muito tempo, que sugere que Madeleine McCann nunca foi sequestrada. Em vez disso,
Alguns sugerem que ela poderia ter sido vítima de um acidente dentro do próprio apartamento, com a família tentando esconder a verdade para proteger a reputação deles. Sim, essa teoria coloca em questão tudo o que sabemos sobre o caso. E se Madeleine morreu naquela noite e a família, em um desespero para salvar sua imagem, criou toda uma história de sequestro? Uma hipótese impensável, mas que, conforme novas informações surgem, começa a ganhar força entre alguns especialistas. Mas o que realmente aconteceu naquela noite? Será que a verdade está mais próxima do que imaginamos? E se eu te dissesse que uma nova pista pode finalmente esclarecer o que aconteceu, algo que foi descoberto recentemente? Com o passar dos anos e as investigações esfriando, parecia que o caso de Madeleine McCann se tornaria apenas mais uma tragédia não resolvida, perdida nas gavetas dos arquivos da polícia. Mas, surpreendentemente, novas pistas começaram a surgir, reavivando a esperança de que um dia a verdade finalmente viesse à tona. Em 2020, um avanço significativo veio à tona. A polícia alemã revelou que estavam investigando um novo suspeito, um homem de 43 anos chamado Christian B., que estava cumprindo pena na Alemanha por crimes relacionados a abuso infantil e que teria sido visto em Praia da Luz na mesma época em que Madeleine desapareceu. A polícia diz que ele tinha antecedentes criminais e que durante a época do desaparecimento vivia em uma van na região, uma área próxima ao local onde Madeleine desapareceu. Isso despertou uma nova onda de especulação. Seria ele o responsável pelo desaparecimento? Mas o que mais causou surpresa foi o fato de que esse novo suspeito tinha sido investigado pela polícia antes, mas nunca havia sido oficialmente implicado no caso. O que mudou então? O que fez a polícia retomar a investigação com tanta seriedade? Os investigadores descobriram novas evidências que ligam esse homem ao desaparecimento de Madeleine ou foi uma simples reinterpretação dos dados antigos? E não para por aí. Em 2021, mais uma pista foi divulgada. Uma chamada de emergência feita por um homem na mesma noite do desaparecimento, que descrevia uma garotinha perdida. Essa chamada não foi registrada de imediato e foi apenas encontrada anos depois. Como é possível que uma chamada de emergência crucial tenha sido ignorada ou não tenha sido dada a devida atenção na época? Será que isso poderia ser a chave para finalmente desvendar o que aconteceu com Madeleine? Essas novas pistas reacenderam a chama da esperança, mas também deixaram muitas perguntas no ar. Se o caso está se aproximando de uma solução, por que ainda há tantos segredos sendo mantidos? E será que essas pistas são realmente suficientes para resolver o mistério? Ou estamos apenas mais uma vez sendo enganados por falsas esperanças? Mas a verdadeira reviravolta no caso não está nem nas pistas novas, mas sim em algo que as autoridades ainda não revelaram e que poderia finalmente revelar o destino de Madeleine, algo que está sendo mantido em segredo até hoje. À medida que o caso de Madeleine McCann se espalhou pelo mundo, também se espalharam as conspirações e teorias sobre o que realmente aconteceu. Mas além das questões envolvendo as investigações e as suspeitas que surgiram, existe uma camada muito mais profunda e obscura que muitas pessoas acreditam estar sendo deliberadamente escondida pelas autoridades e pela mídia. Será que o governo e a imprensa realmente nos contaram toda a verdade sobre o desaparecimento de Madeleine? Alguns especialistas apontam que a forma como o caso foi tratado pelas autoridades poderia ter sido manipulada para desviar a atenção de algo maior. Desde o início, a cobertura da mídia foi imensa, mas isso também gerou uma série de informações contraditórias e um fluxo de desinformação que dificultava encontrar o cerne da questão. Ao invés de se concentrar na busca pela verdade, as manchetes focavam em teorias sensacionalistas sobre os pais de Madeleine, o que alimentou ainda mais a especulação pública. E o que aconteceu com as investigações iniciais da polícia? O governo português, por exemplo, foi muito criticado pela maneira como lidou com o caso. Houve acusações de que informações cruciais foram negligenciadas e que certos aspectos da investigação foram manipulados para evitar um escândalo maior. A pressão internacional sobre o governo português fez com que algumas questões fossem tratadas de forma apressada e sem a devida transparência. E por que não questionar o papel da mídia internacional? Durante anos, o caso foi usado como um espetáculo, com manchetes sensacionalistas que venderam mais do que investigaram. A relação entre a mídia e os governos em casos como esse pode ser, no mínimo, duvidosa. Se a atenção do público estivesse completamente voltada para a busca por Madeleine e não para o drama familiar, será que as pistas seriam mais facilmente encontradas? Será que o caso teria sido tratado de maneira mais rigorosa e com mais sensibilidade? Mas isso é apenas a ponta do iceberg. Existe uma teoria muito mais sombria que sugere que a mídia, em conjunto com certos interesses poderosos, poderia ter escondido a verdade para manter o controle sobre a narrativa. Quando um caso como o de Madeleine McCann ganha a atenção global, a busca pelos responsáveis segue uma linha tênue entre investigações legítimas e especulação desenfreada. Desde o início, diversos nomes surgiram como possíveis suspeitos, e o que parecia ser uma busca por respostas
se transformou em um verdadeiro jogo de mistérios e reviravoltas. Mas até hoje, muitos desses nomes continuam cercados de dúvidas e suspeitas. O primeiro grande nome que surgiu foi o de Robert Murat, um britânico que morava em Portugal na época do desaparecimento. Murat foi apontado como suspeito logo após o desaparecimento de Madeleine, e foi o primeiro a ser nomeado formalmente como arguido pela polícia. No entanto, apesar de uma intensa investigação, nada de concreto foi encontrado, e ele foi finalmente retirado da lista de suspeitos. Mas o que mais nos intriga é o fato de que ele nunca deixou de ser mencionado em teorias sobre o caso. A dúvida permanece. Seria ele realmente inocente ou simplesmente não havia provas suficientes para ligá-lo ao crime? Mas o nome de Christian B., o suspeito alemão, foi o que causou a maior reviravolta nos últimos anos. Como mencionamos anteriormente, ele era um criminoso conhecido, com um histórico de abuso infantil e um possível envolvimento em crimes similares. A polícia descobriu que ele estava em Praia da Luz na época do desaparecimento, mais importante que ele poderia ter tido acesso ao local onde Madeleine estava. O fato de ele ser investigado novamente pela polícia alemã reacendeu as esperanças de que uma solução para o caso estivesse ao alcance. No entanto, por mais promissores que esses nomes possam parecer, a grande questão que paira no ar é: por que tantos suspeitos apareceram, mas ninguém foi realmente responsabilizado? O que os investigadores estão realmente escondendo? Por que tantos desses suspeitos, com históricos comprometedores, nunca foram levados a julgamento? E mais importante ainda, há outros nomes que ainda estão fora dos holofotes, mas que poderiam ter informações vitais sobre o desaparecimento de Madeleine. Quem são essas pessoas e por que continuam fora do radar das autoridades? Existe uma teoria que aponta para uma rede de envolvidos, onde o desaparecimento de Madeleine poderia estar relacionado a algo muito maior do que imaginamos. Mas o que se sabe de verdade sobre esses suspeitos? E o que está sendo deliberadamente escondido? O que as investigações realmente descobriram? E como isso pode mudar tudo o que sabemos até agora? O tempo passou, mas as investigações sobre o desaparecimento de Madeleine McCann continuaram a ser alimentadas por um fio de esperança, alimentado por novas tecnologias que poderiam finalmente revelar o que aconteceu naquela noite. Embora o caso tenha ocorrido em 2007, muito do que sabemos sobre crimes e desaparecimentos foi transformado com o avanço da tecnologia forense e análises digitais. Nos últimos anos, os avanços em tecnologia de reconhecimento facial e em análises de imagens tiveram um papel crucial em casos como o de Madeleine. A polícia agora tem acesso a técnicas mais avançadas para examinar fotos e vídeos de pessoas e lugares que estavam ao redor de Praia da Luz na época. Imagens aparentemente inofensivas que foram descartadas no início agora podem ser reanalisadas para procurar detalhes que antes eram invisíveis aos olhos humanos. Se Madeleine foi sequestrada e estava sendo mantida em cativeiro, poderia haver registros fotográficos que jamais foram percebidos na época. O uso da inteligência artificial tem possibilitado a identificação de padrões em grandes quantidades de dados. Isso inclui a análise de registros de celulares, movimentações de pessoas e veículos que estavam na região durante o período do desaparecimento. As forças de segurança podem agora conectar pontos e traçar uma linha do tempo precisa, revelando interações ou eventos que até então estavam fora do radar. Mas mais intrigante ainda é o uso de tecnologias de rastreamento e monitoramento de locais remotos. Tecnologias como o reconhecimento de padrões de movimentos via satélite podem ter capturado dados sobre locais específicos que passaram despercebidos antes. E, se Madeleine foi realmente movida após o seu desaparecimento, a tecnologia pode ser capaz de rastrear rotas ou padrões de transporte que poderiam ter sido usados pelo sequestrador. No entanto, nem todas as descobertas tecnológicas são claras e diretas. O uso da DNA forense também desempenhou um papel significativo no caso, mas, até agora, não foi encontrado nenhum vestígio conclusivo que ligue Madeleine a um suspeito ou a um local específico. A pergunta que fica é: estamos realmente à beira de uma descoberta chocante? Ou será que estamos apenas observando uma cortina de fumaça, enquanto a verdade permanece escondida? Mas o mais interessante está ainda por vir, porque algo crucial está prestes a ser revelado. Algo que não depende só da tecnologia, mas sim de uma informação inesperada que poderia mudar tudo. Após anos de investigações, teorias e tentativas de descobrir o que realmente aconteceu naquela noite de maio de 2007, ainda não temos uma resposta definitiva sobre o destino de Madeleine McCann. Mas mais do que uma simples tragédia, esse caso se tornou um reflexo das complexidades que envolvem mistérios não resolvidos. A história de Madeleine, com sua mistura de esperança, dor e frustração, nos ensina algumas lições cruciais.
Primeiro nos mostra o poder da mídia e como ela pode tanto iluminar um caso quanto distorcer a verdade. O caso McCann foi um dos mais amplamente cobertos da história, mas também foi rodeado por informações conflitantes e uma narrativa que muitas vezes mais prejudicava do que ajudava a elucidar os fatos. A busca por cliques e audiência pode muitas vezes eclipsar o real trabalho investigativo, tornando o que deveria ser uma busca pela verdade em um jogo de especulações e teorias que confundem o público. Outro ponto importante que o caso nos ensina é sobre as falhas no sistema de investigação. O caso Madeleine McCann expôs as deficiências em como as forças de segurança tratam desaparecimentos e, mais ainda, como falham em aproveitar as novas tecnologias disponíveis de maneira eficaz. Embora hoje possamos contar com ferramentas poderosas para rastrear e analisar informações, a realidade é que em muitas ocasiões o potencial dessas tecnologias foi ignorado ou mal aplicado. Mas acima de tudo, o caso nos lembra que nem todos os mistérios têm solução imediata. O desaparecimento de Madeleine McCann, infelizmente, é um reflexo de como certos casos podem se arrastar por anos, sem que possamos encontrar respostas claras. No entanto, isso não significa que devemos desistir da busca pela verdade. Cada nova pista, cada novo avanço pode ser a chave para finalmente entender o que realmente aconteceu. E ainda há uma última reflexão a ser feita. Embora a resolução desse caso ainda esteja longe de ser uma certeza, uma coisa é clara: o desaparecimento de Madeleine McCann tocou o coração de milhões de pessoas ao redor do mundo. E mesmo sem uma solução definitiva, o caso continua a nos inspirar a questionar, a buscar a verdade e a nunca parar de lutar por respostas. Mas o que será que ainda está por vir? Será que a verdade finalmente virá à tona? Ou estamos apenas começando a entender a complexidade desse caso? Fiquei atento, porque o mistério de Madeleine McCann pode não ter uma resolução imediata, mas enquanto houver perguntas, haverá sempre quem busque respostas. E quem sabe, um dia, as peças desse quebra-cabeça finalmente se encaixem. Se você chegou até aqui, sabe que o mistério de Madeleine McCann é algo que ainda nos intriga a todos. Não deixe de curtir este vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma atualização sobre este caso e outros mistérios que continuam sem resposta.